É muito difícil passar por uma cidade sem encontrar esse tipo de situação aqui, ó. Todo mundo está cansado de saber que as garrafas PET são grandes vilãs contra o meio ambiente, mas isso ainda continua acontecendo. Só que em Sorocaba a gente encontrou um cara que arranjou outra finalidade para esse material. E olha só que legal esse trabalho que você vai ver agora. O brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia. 35% desse montante são de materiais recicláveis. Porém, apenas 11% acaba sendo reciclado. E no meio de toda essa avalanche está o Paulo. Esse estudante do curso de meio ambiente da Unesp criou uma argamassa, aquela usada para assentar tijolos, bem diferente. Ele substituiu a areia da massa por flocos de garrafa PET. Eu tive essa ideia de estar triturando ele bem fino, para ficar com uma consistência parecida com a areia mesmo, que eu sempre gostei de mexer com construção civil, sempre gostei de inventar novos materiais. No começo eu pensei em utilizar lixo inerte mesmo na argamassa. Aí eu usava todo tipo de lixo, rótulo, tampinha, e via no que dava. Mas aí a ideia do PET foi de pensar na resistência do material mesmo, né? Porque é um material bem difícil de degradação e ele é bem resistente, né? Tanto é que ele é usado para fazer garrafas de refrigerante. Essa experiência passou por rigorosos testes de avaliação. Como a ideia pareceu bem interessante, a gente fez uns testes lá no Centro Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos e a gente constatou que a resistência desse material era 2 vezes maior que da argamassa comum. Essa aqui é a argamassa de PET, ela tem toda a areia da argamassa comum, que é essa, foi substituída por esse pó de PET aqui. Então dá para ver que a textura dela é um pouco mais grossa. Mas as propriedades são bem parecidas com a argamassa comum, tanto é que se fizer assim ela tem uma aderência, igual essa daqui, ó. Tem aderência parecida, então as propriedades físicas são bem similares. Com mais de 35 anos de experiência no ramo, o seu Antônio aprova a ideia. Eu acho importante, porque em vez de jogar a garrafa PET para poluir os lagos, para causar poluição, então a gente aproveitaria para fazer massa. Acho muito importante isso aí. De cada 20 garrafas tiradas do meio ambiente, é possível produzir 1 quilo de argamassa. Isso daria para assentar cerca de 50 tijolos, enquanto que a argamassa feita de areia daria para assentar cerca de 25 tijolos. Por esse projeto inovador, Paulo venceu 2 concursos sobre meio ambiente. Um deles é da Associação Brasileira da Indústria do PET. Ele teve um destaque porque ele justamente inovou numa área onde não é muito usual, que é na área de construção civil. Então o PET ele tem algumas aplicações em construção civil. Nós temos telhas, nós temos tubos, tem torneira, né, tem a manta geotêxtil, mas na argamassa, na construção, na estrutura, ainda não havia aparecido um projeto interessante e com consistência técnica, né, para que ele pudesse ser levado adiante. Deu para perceber a importância da reciclagem, né? E olha só a infinidade de produtos que é possível fazer com o material dessas garrafas. As embalagens de PET recicladas, elas estão no nosso dia a dia, né? Se você der um pulinho no seu guarda-roupa, provavelmente você vai encontrar alguma peça que tenha escrito poliéster na etiqueta. Onde tiver escrito poliéster, a chance de você ter uma garrafa de PET ali é muito grande. Então uma camiseta como essa aqui, por exemplo, ela contém aproximadamente 2 garrafas de PET. Ela tem 50% de algodão, 50% de poliéster, que é PET propriamente dito. Todos esses materiais que nós estamos vendo aqui, eles têm poliéster em alguma proporção. A maioria deles é de 100%. Então as cordas, por exemplo, aquela cordinha do varal e a corda que amarra a carga no caminhão e a corda que amarra o navio no cais, são 100% PET reciclado. Em construção civil, também se utiliza PET em algumas aplicações. Então nós temos aqui telhas plásticas que são feitas a partir do PET reciclado. Nós temos torneiras e nós temos tubos para esgotamento predial. Tudo isso feito com PET reciclado. Se você ficou interessado em fazer o PET moído em casa, fique sabendo que não é recomendado. Esse PET foi obtido de uma empresa recicladora de PET na cidade de São Paulo. Ela é uma das maiores, porque realmente é um material difícil de se triturar.
precisa de uma máquina bem grande mesmo. Não é uma coisa que dá para fazer em casa. Parabéns para o Paulo e que venham mais projetos como este.